Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. O nosso tema de hoje é referente ao capítulo 3 do livro, tá bom? Com o tema Movimentos da Terra. Então, a gente vai estudar os movimentos que o nosso planeta faz. Basicamente, ele realiza dois movimentos. Aí você deve estar se perguntando, professora, a Terra realiza outros movimentos? Além de rotação e translação, a Terra realiza mais 3 movimentos. Mas nessa aula, nós iremos nos concentrar apenas nesses 2 movimentos, certo assim? Pode passar. Antes de falar dos movimentos da Terra, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o eixo da Terra. Bom, é uma linha reta imaginária que cruza o centro da Terra em ambos os polos geográficos. Ou seja, é uma linha imaginária que foi criada pelos cientistas para facilitar o estudo da Terra. Ela vai desde o polo norte até o polo sul, certo assim? O eixo da Terra ele é levemente inclinado. Perceba que a Terra ela não está em posição reta, ela está um pouquinho inclinada. Esse eixo da Terra ele é inclinado cerca de 21 a 24 graus, de 21 a 24 graus, tá bom? Pode passar. A gente vai falar agora do movimento de rotação. Esse movimento é o movimento que a Terra realiza ao redor dela mesma, em volta dela mesma. Ou seja, é um movimento que ela realiza em torno do seu próprio eixo. Percebe aqui, ó? E esse movimento dá origem aos dias e às noites. E ele dura cerca de 24 horas. Perceba que, enquanto um continente é dia, enquanto um hemisfério é dia, no outro hemisfério é noite, tá? Então, é graças a esse movimento de rotação que nós temos os dias e as noites. Bom, esse movimento de rotação, ele gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, certo? E ele gira numa velocidade de 1.669 km por hora. E é tão engraçado que a gente não percebe nessa velocidade, graças à gravidade e outros fatores também. Bom, agora nós iremos tratar sobre o movimento de translação, que é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, certo? Esse movimento, pode passar, ele dá origem aos anos e às estações do ano. Esse movimento, pode passar, ele dura cerca de 365 dias e 6 horas. Aí você deve estar se perguntando, bom, um ano normal possui 365 dias. O que a gente vai fazer, professora, com essas 6 horas? Pode passar. Se a gente multiplicar 6 vezes 4 ou 4 vezes 6, a gente vai ter 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Então, a cada 4 anos, nós temos, pode passar, o ano com 366 dias, ou seja, um ano bissexto. Quando é que esse dia é acrescentado? Esse dia é acrescentado no mês de fevereiro, dia 29, normalmente fevereiro só tem 28 dias. Então, a cada 4 anos, nós temos um ano com 366 dias, que é chamado de ano bissexto, certo? Pode passar. E aí, quanto às estações do ano, perceba que a cada estação, o hemisfério está recebendo uma quantidade de luz e calor diferente, tá? No verão, ele recebe com bastante intensidade. No outono, ele já começa a receber um pouquinho menos. No inverno, ele quase não recebe calor e luz. Na primavera, já começa a ter mais quantidade e é essa irregularidade de luz e calor que se torna possível as estações do ano, tá? Vamos relembrar, então, até o momento que a gente já viu. O eixo da Terra, que ele é levemente inclinado, né? Que a Terra realiza o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e que dá origem aos dias e à noite. E o movimento de rotação, ele tem duração de 24 horas. O movimento de translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Dura cerca de 365 dias e 6 horas, tá? Então, ele dá origem aos anos e às estações do ano, certo? Pode passar. Mas nem sempre se acreditou que o Sol era o centro do universo. E Nicolau Copérnico, ele teve um papel fundamental nesse processo. Por quê? Porque ele contrariou a teoria que existia na época, que era a teoria geocêntrica. Ele desenvolveu a teoria heliocêntrica. Mas peraí, professora, eu estou muito confusa.
Pode passar. Eu vou explicar para vocês o que cada teoria defendia. A teoria geocêntrica, essa aqui, ó, ela defendia que a Terra era o centro do universo e que o Sol e os outros planetas faziam a sua trajetória ao redor da Terra. Então, a teoria geocêntrica defendia que a Terra era o centro do universo. E Nicolau Copérnico surgiu com uma nova teoria, que era a teoria heliocêntrica. É a teoria que diz que o Sol é, portanto, o centro do universo e que os outros planetas fazem a sua trajetória ao redor do Sol. Alguns cientistas, eles afirmam que essa hipótese científica de Nicolau Copérnico é a principal e a mais importante hipótese científica até hoje. Pode passar. Outro cientista que foi muito importante nesse processo foi Galileu Galilei, porque ele também produziu estudos, né, sobre a teoria heliocêntrica e também dedicou a sua vida às pesquisas e observações dos astros e também os seus movimentos. Para a gente finalizar a aula, eu preparei um mapa mental para que vocês possam memorizar de forma mais prática, certo? Vamos lá? Então, o movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Tem como origem os dias e as noites e a duração é cerca de 24 horas, ok? E o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Tem como origem anos e estações do ano também e dura cerca de 365 dias e 6 horas, certo assim? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido entender um pouquinho do que eu quis passar, tá bom? Pode passar. E aqui eu vou deixar a atividade para vocês fazerem em casa. Então é no livro de Geografia, página 31, 35, 38, 40 a 43, tá bom? Beijão e até a próxima!